Boa noite, Daniel. Gente, eu tive um atraso de 2, 3 minutos, enfim, atrasei um pouquinho que eu acabei de derrubar um copo d'água aqui na live. Ainda bem que não estava gravando ainda. Por isso que eu atrasei um pouquinho para começar, tá? Porque eu queria começar pontualmente. Boa noite a todos, tá? Muito bom, ó. 30 pessoas já aí online acompanhando, que legal, muito bacana. Sejam bem-vindos todos em nome da Sobec. Agradeço a presença de todos nessa segunda live do projeto Cirurgia Segura Salva Vidas, do projeto Time Out Cirurgia Segura. Boa noite, boa noite. Muito legal. Gostando de ver a galera aí. Mãe, isso mesmo, manda bastante coraçãozinho aí, ó. Que quanto mais coraçãozinho entra na tela, mais a live bomba. Muito legal. Gente, já vou começar a falar das nossas convidadas e do nosso tema de hoje, tá? Hoje a gente vai falar um pouco do planejamento da cirurgia segura. Porque a gente já teve uma conversa bem legal com a professora Cassiane, né? Ela falou do histórico do Time Out Cirurgia Segura, do histórico de onde começou a preocupação com o tema segurança do paciente, tanto na saúde como no bloco operatório. Tá? E hoje a gente vai dar a gente vai dar um passo adiante, né? Porque a gente percebe também que será que é só o checklist? Você implanta o checklist e dá resolvido? Quem é da prática aí sabe, né? Quem já atua dia a dia sabe o quanto é difícil, né? Aplicar um checklist não basta só o checklist. Então a gente vai falar onde começa o protocolo cirurgia segura, onde começa o planejamento da cirurgia segura, certo? Para conversar hoje com a gente, eu vou trazer duas convidadas. Eu não, né? A Sobec está trazendo duas convidadas. A primeira é Larissa Gutierrez. Depois ela vai dar o currículo dela, mas a Larissa Gutierrez ela é enfermeira e gestora de bloco operatório, tá bom? E depois a gente vai conversar com a Cássia Brasil, que é que é coordenadora da área cirúrgica do Hospital Bahia Sul, ok? Então, primeiro eu vou chamar a Larissa. Gente, mais de 100 pessoas já estão acompanhando a live, que legal, muito feliz, obrigado pela presença de todos aí, em nome da Sobec, agradeço. Larissa, dá um oizinho aí para eu te chamar. Larissa já está online aí, dá um oi para mim. Cadê a Larissa, gente? Achei a Larissa. Vamos ver. O Antônio da Rembraensp aí tá aí, bem-vindo, muito obrigado pela presença aí na nossa live. Olha a Larissa aí, gente. Boa Oi! noite, Larissa. Boa noite, tudo bem, Rafael? Tudo bom? Tudo bem, pessoal? Legal. Larissa, eu estava explicando aqui agora há pouco, você já estava acompanhando, né? Dizendo que a gente não pode pensar só no checklist em si, né? Que a gente tem que pensar no que vem tudo, o que vem antes do checklist, né? A gente estava até conversando durante essa semana que a gente vai sair da sala cirúrgica. Gente, vamos falar de checklist cirúrgico fora da sala cirúrgica, ou o que a gente tem que fazer fora da sala. É isso mesmo? Conta primeiro o que você faz, o seu currículo, e aí depois já pode fazer a introdução do assunto. Tá bem, então. Bom, eu sou enfermeira já, trabalho em bloco cirúrgico há 13 anos, basicamente o tempo inteiro nessa área aí de atuação, tive só uma paradinha que foi muito bacana, porque eu comecei a trabalhar numa área de qualidade, isso foi muito rico para eu poder abrir um pouco o horizonte, justamente conseguir sair de dentro aí do bloco cirúrgico e ter outro olhar. Eu tenho uma especialização em gestão hospitalar com controle de infecção, sou especialista pela SOBEC e há 2 anos eu terminei o meu mestrado pela Universidade Federal de Santa Catarina, pela UFSC, estudando aí também, então, segurança do paciente. Eu brinco que eu tenho duas grandes paixões, meu coração ainda é dividido, segurança do paciente e bloco cirúrgico. Então, sempre que eu trabalho aí na linha de pesquisa, eu tento cruzar essas duas grandes ciências nesse sentido. Muito legal. E conta pra gente, então, como assim antes, né? A pergunta que a gente fez para a semana inteira, né? Onde começa, Larissa, o protocolo cirurgia segura? Então, acho que é legal a gente lembrar, né, então, que a cirurgia segura ele é um programa e ele é um programa super extenso, né? Então, a gente realmente tem que olhar além do que acontece dentro da sala de cirurgia. Eu brinco que a sala de cirurgia é o grande show, né? Mas quem se apresenta, quem sabe o que é
viver de apresentação, existe um bastidor, toda uma preparação para que aquilo aconteça. Então, acho que é justamente esse o objetivo que eu quero trazer essas provocações aqui hoje. Justamente isso. Existe uma jornada e toda que acontece na caminhada do paciente. E para trazer aí um pouco mais de provocações e fundamentar o que eu venho conversando, eu gosto de brincar e falo assim, quem nunca passou pela experiência, por exemplo, de começar um procedimento cirúrgico e aí descobrir que o paciente precisava de vaga de UTI e não tinha vaga? Ou, por exemplo, que a gente olha lá no mapa cirúrgico, um procedimento simples de sedação, né? Parece que eu não preciso de tanto planejamento. Quando eu chego, o paciente é obeso, tem mais de 220 quilos, por exemplo, e eu não tenho mesa cirúrgica que comporta. Ou, por exemplo, a gente olha o mapa cirúrgico, um procedimento de colecistectomia está agendado como aberto e chega na hora, era um procedimento por vídeo, só que o vídeo está sendo ocupado por outra equipe e a gente não consegue realizar. Ou um outro exemplo que acontece muito é disputa, por exemplo, em centro cirúrgico por sala, por tamanho de sala, né? Quem nunca vivenciou a gente ter uma sala que é um pouco maior, que tem uma especificidade técnica para um tipo de procedimento, por exemplo, ortopedia, que vai arquincer, outros equipamentos, e a gente não conseguir, pelo dimensionamento do dia, a gente não ter a sala disponível. Às vezes tem uma equipe inteira parada esperando o paciente, a sala parada, mas não comporta o procedimento. Então, são situações aí que eu acho que a grande maioria dos enfermeiros que já trabalham no centro cirúrgico vivenciou alguma vez esse tipo de situação. Então, são situações que, se a gente for pensar, só o checklist de cirurgia segura no ato não conseguiria prever e antecer, né, prever que esse tipo de situação acontecesse. Então, Desculpa. não, acho que tá dando... Deu uma interferência aí, mas acho que já passou. Já resolveu. Então, é justamente nesse sentido que a gente tem que, né, pensar um pouco. Quando a gente pensa, então, na jornada do paciente, a gente consegue ver que tem vários momentos que antecipam, né, que a gente precisa pensar. Um primeiro grande momento que eu vejo que vem acontecendo e é interessante, que ele não é tão descrito como uma boa prática na literatura, que é a dupla checagem na porta. Né? Então, muitas instituições fazem aquela dupla checagem na porta do centro cirúrgico como se fosse uma barreira de autorização. Então, eu checo, confiro tudo, e aí sim eu abro a porta para o paciente entrar. Tipo pedágio, tipo cartão mágico, green card. Isso, tipo isso. Tipo quando a gente vai entrar no avião, entendeu? Então, você não entra no avião sem alguém conferir o seu documento e a sua passagem. Então, claro que para entrar para um centro cirúrgico, uma cirurgia, né, essa passagem é um pouco maior, mas isso é uma das práticas, uma das boas práticas já, que antecipa um pouco, porque a gente sabe que é muito ruim e é muito inseguro você, no meio do procedimento, ter que parar para fazer as correções de processo. Então, o checklist, ele é uma checagem, uma dupla checagem de pontos importantes de segurança. Mas, se a gente não trabalhar isso antes, eu vou ficar o tempo inteiro parando o procedimento na sala, parando. E aí acontece, eu falo que eu estou no centro cirúrgico há 13 anos, então eu vivenciei o centro cirúrgico sem protocolo de cirurgia segura e com protocolo de cirurgia segura. Acho que muitos outros enfermeiros têm essa experiência. E a gente consegue ver muito bem a diferença. E quando começou, muito do que se criou do checklist de cirurgia segura foi um pouco de resistência, porque justamente ele fazia o quê? A reflexão. Para corrigir. Para corrigir. E muitas vezes as pessoas olharam para isso como o checklist sendo vilão. Né? Então, assim, depois que implantou o checklist de cirurgia segura, esse centro cirúrgico não anda, eu não consigo operar tantos pacientes. Ou se não até, Larissa, desculpa até interromper, às vezes nem era para corrigir, né? A gente, não sei não, na verdade a gente sabe que a gente vai acabar até discutindo sobre isso, mas as equipes sempre acharam muito que, por fato, ele marca um procedimento, dá um nome, eu tenho que saber todos os materiais possíveis. E aí o checklist encontrava algo que faltou, ou uma barreira, ou alguma coisa que está faltando, e aí até se voltava. Olha aí como esse processo não é bom, como esse processo não é válido. Como que vocês não viram isso? Perfeito. Ou mesmo, perfeito, como que essa Rafa. sala... A Tati
Tatiana Macedo, é isso? Tatiana mandou aqui, a disputa de sala é um terror. Realmente, né? Como que você não sabe que o meu procedimento não cabe nessa sala cirúrgica? É bem por aí, não é? Então, e aí virou vilão. E aí lugares, né, instituições que já têm, por exemplo, aquele corpo clínico fechado, que é aquele cirurgião há muitos anos, e aí ele parte do pressuposto de que a equipe, né, como que você não sabe que eu trabalho, né, que eu opero aqui há tantos anos, e que eu sou o único que usa a sala, todo enfermeiro de centro cirúrgico em algum momento já ouviu isso. Então, esse é um grande desafio, porque a gente não pode, a gente brinca, eu falei sobre isso essa semana, o óbvio tem que ser dito, né, na área da saúde não existe o sempre foi assim, ou esse já é o padrão. O óbvio tem que ser dito. Então, esse é um grande exercício, por isso que, às vezes, o checklist ele é visto como esse vilão. E por isso que ele salva tantas vidas, né? Porque justamente ele consegue ser a última barreira de processos que, de fato, a gente já deveria ter corrigido. Alguém falou aqui, ó, vou até me controlar para não escrever mal da classe aqui, mas não é isso não, gente, não é escrever mal não, é uma realidade. Quer ver como é uma realidade? Quem já vivenciou isso aí, ó, dá um coração para todo mundo aí que já vivenciou essas situações que a gente está falando. Vamos ver quantos corações vai aparecer, se a gente está falando mal ou não, ou se a gente só está retratando a realidade. Sim, não, e na verdade eu acho que não existe falar bem ou mal, muito pelo contrário, a gente tem que lembrar que cirurgia segura é trabalho em equipe. Somos uma equipe, cada um com as suas responsabilidades, né? Porque certamente a gente tem aí os nossos grandes desafios. E por isso que o planejamento cirúrgico é importante. Ó, a tela tá enchendo de coração. Não é? Olha aí, ó, a realidade, tá, Larissa. Todo mundo vivenciou isso já. Todo mundo. E assim, eu, por exemplo, eu já tive experiência de trabalhar em hospital público, hospital privado. Então, são coisas que acontecem independente da tua realidade, da tua disponibilidade de recurso. Então, e por isso que eu sou uma apaixonada por planejamento cirúrgico. Né? Sempre que em algum momento que eu estou na instituição, sempre que eu começo numa nova instituição, a primeira coisa que eu quero entender é como que funciona o planejamento. Porque é ele que vai fazer com que a engrenagem rode e aí a gente consiga, dentro lá do centro cirúrgico, funcionar. Sem que a gente precise realmente ter esse tipo de conflito na hora da cirurgia. Eu acho que esse é o grande ponto. Então, isso é importante a gente entender e tem a ver com a maturidade da instituição. Né? Então, a gente falou aí da primeira etapa, que é a conferência na porta, e isso é uma coisa interessante, porque na minha pesquisa de mestrado, um dos meus achados de práticas dos enfermeiros para a segurança do paciente foi a recepção do paciente na porta do centro cirúrgico, mas que ainda é uma prática super pouco descrita, né? Uma boa prática, todo mundo faz, mas a gente não tem aí grandes evidências na literatura mostrando que isso sim é uma prática de segurança, né? Então você fazer esse duplo check dentro da porta para depois poder entrar com o paciente. E aí a gente vai para o pré-operatório imediato, que é mais uma etapa aí do planejamento cirúrgico. Muitas instituições nem sempre têm essa disponibilidade. Então, a gente vê que tem instituições que, por exemplo, você não tem um espaço específico para fazer o pré-operatório imediato do paciente. Mas isso não exime a gente de ter um planejamento, ou seja, de ter etapas a serem cumpridas e preparos específicos. Por quê? Porque a gente começou a entender que lá no pré-operatório a gente consegue garantir e planejar e ainda ajustar muitas coisas antes do paciente entrar na sala, né? Então, esse é um ponto muito importante. As grandes instituições hoje vêm amadurecendo e trabalhando com o pré-operatório imediato como uma área do hospital, né? E eu acredito muito nessa metodologia. Eu tive a felicidade, né, eu posso dizer, que na maioria das instituições que eu trabalhei, a gente, de um certo modo, começou e implantou o pré-operatório. Então, eu já tive esse presente, que é conseguir estruturar junto o pré-operatório para fazer esse processo de admissão, de conferência. O pré-operatório, Larissa, a visita de enfermagem ou mais específico? Em que ponto do pré você está falando? Nesse momento, eu estou falando ainda do pré-operatório imediato. Aquele que quando a gente admite o paciente e vai preparar antes de levar para o centro cirúrgico. Ele acabou de internar na instituição. Tá, legal. Tá? Então, eu estou falando da checagem. E aí a gente vai fazer ali conferência de jejum, retirada de adorno, os inúmeros protocolos de segurança que a gente tem que fazer. Então, meta 1, identificação segura do paciente.
todas as conferências de exame. A gente algumas instituições, inclusive, já ampliam alguns protocolos de segurança, como, por exemplo, o protocolo de normotemia. A gente tem já alguns relatos que a gente começa a aquecer o paciente antes de ele entrar no centro cirúrgico. Então, é nesse ponto inicial que eu estou falando. Essa aí é a segunda etapa aí do planejamento. Aí, a gente vai caminhar, claro, para a terceira etapa. Por quê? Porque a gente começou a perceber que só tricotomia, eu vi o pessoal escrevendo ali, boa, tricotomia 2 horas antes do procedimento. Algumas instituições trabalham com banho pré-operatório já no próprio preparo cirúrgico. Então, isso acontece. Demarcação de lateralidade de sítio cirúrgico. Aí, pessoal, é bom que o pessoal da live participe. Vai participando, é isso mesmo, gente. Participa aí, manda. Incrível. Olha, a SAEP aí, ó, top. Perfeito. Bem falado da SAEP, né? Acho que isso é uma coisa bem importante que eu gosto de trazer. Eu sou uma apaixonada por SAEP. E eu digo que, assim, se a gente for olhar na literatura, a SAEP no Brasil, ela foi trazida por Castellani e Douglas em 1990. Ou seja, né, olha quanto tempo que a gente já fala sobre isso e a gente precisou ter um protocolo internacional. Se a gente for olhar a essência do SAEP, é basicamente... E a gente... Não é, Rafa? Não é, e poucas instituições implantaram, viram grandes melhorias no processo de enfermagem, mesmo no cuidado do paciente pós-operatório. Perfeito. Só que, é caro, saímos. Acho que, não sei, eu vou lançar uma outra discussão aqui, mas acho que a gente não soube mostrar o quanto de ganho a gente ganha com a ferramenta. E aí ela virou uma ferramenta custosa. Mas acho que a gente podia voltar nisso, dar um passo para trás e implanta de novo. Mas é outra live, vamos voltar para essa daí. É outra live. Ó, tem uma pergunta aqui, Lara, posso mandar? Claro, vamos lá. Valane mandou aqui, ó. Muitas vezes o paciente não tem informações e as equipes cirúrgicas também não informam no ato da marcação. Ou seja, quando você recebe o paciente, o que você tem de informação não é completo e o paciente não tem. Ali dá pra gente mudar alguma coisa já nesse pré-operatório imediato? O que você acha? Então, acho que o pré-operatório a gente consegue ganhar um tempo e fazer algumas correções importantes. Né? Por isso que eu falo que o planejamento cirúrgico ele é composto por várias etapas. O preparo cirúrgico, ou pré-operatório imediato, e aí várias pessoas têm nomenclaturas diferentes, ele consegue prevenir, fazer algumas barreiras, mas ele não resolve tudo. Como, por exemplo, esse é um caso, ou vou dar um outro exemplo que é super comum, principalmente hospital público, tá? Paciente que vem de outra cidade referenciado, por exemplo. Se ele chegar e esquecer o exame, dependendo do tipo de exame, não tem o que fazer. Eu vou ter que cancelar a cirurgia. Né? Então, acho que todo mundo... todo hospital que já vivenciou isso, que é referência de outro estado, porque dependendo da rede de apoio, você consegue, muitas vezes, o preparo, quantas vezes a gente já não correu atrás, então, de né? Ficou faltando um eletro, a gente dá um jeito. Vamos encaixar um eletro aí, traz o aparelho do PA, vamos fazer. É isso aí, nós vamos fazer, para não cancelar a cirurgia. Mas, dependendo do que não foi planejado, a gente não tem o que fazer. E aí eu trago 2 provocações importantes, que é isso. Cirurgia atrasada e cirurgia cancelada é evento adverso, é falha assistencial. Isso a gente tem que entender e deixar caracterizado. Porque o que eu percebo muitas vezes? Que a gente, no dia a dia, já está tão acostumado que atrasou a cirurgia. Atrasou mesmo esse cirurgião, essa equipe sempre atrasa, né? Cancelou. Mas então, cancelou mesmo. Imagina o que é um paciente que ficou fila esperando aquele... Entendeu? Cancelou. Pois é, assim, não vai... ou, mas vamos ter que remanejar, vamos ajustar, vai dar para fazer, não vai dar, vai ter que cancelar. Então, assim, são coisas que eu entendo que são fundamentais e que cirurgias atrasadas e cirurgias canceladas a gente tem que tratar como falha assistencial e é indicador de resultado de qualidade na assistência do bloco cirúrgico. Porque o centro cirúrgico ele foi criado para fazer cirurgias seguras. Então, não fazer uma cirurgia, né? E aí é por isso que é importante então, a gente pensar em estratégias para evitar que isso aconteça. E aí nós vamos para a terceira etapa, que é consulta. Vou te interromper ali de novo, Larissa. Vamos lá. A galera tá mandando um monte de pergunta. E aí. Pois é, eu tô vendo, super participação. A Kelly.
Kelly Aile, desculpa se eu falei errado, Kelly. O que ajustaria, o que se ajustaria nesse momento? Exemplo do que dá para. Acho que você acabou já falando uma grande parte, né? E aí eu já vou emendar mais uma, tá bom? Tem centro cirúrgico, bloco operatório que não tem esse tempo na recepção. E aí, que estratégia a gente pode fazer? Essa é da Márcia Cristina Pereira. O que a gente pode fazer para quando a gente não tem esse tempo? O paciente já chega em cima da hora, tem que entrar na sala, tá? Então já mandei duas. O que dá para ser feito nesse tempo e quando eu não tenho esse tempo? Uhum. Muito bem, grandes desafios, boas perguntas. Lá no preparo, então, a gente tem coisas importantes que dá para a gente ajustar. Jejum, a gente consegue identificar e a gente consegue remanejar a sala e o mapa para conseguir completar as horas de jejum, por exemplo. Exames, dependendo do tipo de exame, da estrutura que você tem, a gente consegue correr, né? E é o que você explicou, vai lá atrás do eletro do PA, vamos fazer um eletro. Ficou faltando um raio-x de tórax, a gente tem quem tem pronto atendimento consegue resolver isso rápido. Então, tem algumas coisas que a gente consegue ajustar, mas nem em todos os processos, né? Então, são coisas que são importantes. Alguns manejos clínicos a gente consegue, então, paciente que está hipertenso, a gente consegue, dependendo da condição e da atuação do serviço de anestesia, manejar esse paciente no preparo cirúrgico para avaliar se ele tem condições ou não de entrar em procedimento. Então, eu acho que o preparo tem que estar muito alinhado com o serviço de anestesia. Ele é uma extensão e a gente tem que trazer essa equipe para trabalhar junto. Quando não tem, né, eu vi aí que algumas pessoas colocaram, eu já trabalhei com essa realidade, a gente prepara o paciente dentro do centro cirúrgico. Então, mais do que nunca, a conferência na porta ela é fundamental. E aí, se eu troco o paciente lá dentro, eu tenho que ter um momento de ritual dessas checagens antes de entrar na sala. Porque a gente vai conseguir fazer o processo de admissão e esse ritual de admissão, independente se eu tenho um setor específico ou se eu faço isso dentro de uma área ou de uma sala específica dentro do centro cirúrgico, né? Mas eu vou deixar uma dica aqui, que é o seguinte: tentem negociar nas instituições de vocês, porque eu vivenciei isso em algumas das minhas experiências. Às vezes, vale a pena fechar um leito, né? Transformar ele em pré-operatório, e você aumenta muito mais o giro de leito. Porque, às vezes, tem instituição que o paciente vai para o quarto direto. O que acontece? Nem sempre esse paciente é o primeiro a sair. E aí eu tenho o paciente em RPA no pós-operatório esperando, e o paciente que já foi para o quarto direto, com o quarto bloqueado porque eu não consigo fazer rodar. Então, às vezes, algumas instituições fizeram isso e tiveram ótimos resultados. Fechou um leito, usou ele como pré-operatório, porque você pode ter mais espaços físicos para preparar esses pacientes, e você conseguiu dar mais dinâmica para o giro de leito do hospital. Então, fica a dica aí de algumas vivências profissionais que eu venho trocando aí com os colegas. Muito bem. Podemos continuar? Bom, acho que sim. Outra coisa, lembrei. Outra solução quando a gente não tem o preparo cirúrgico, mais do que nunca, é a consulta de enfermagem. Desculpa, Larissa, acho que acabei deixando você começar antes de falar, perdão. Na verdade, você pode começar. Eu queria só dar um recado. Gente, vai ficar salva a live, tá? Que estão perguntando. A live vai estar salva. E aí a segunda coisa era isso, gente. Tá atendendo? Tá legal? Manda aí coração ou joinha. Porque a gente tá... Chega uma hora que fica em silêncio, que vocês estão super participando, mas a gente quer saber. Estamos respondendo, tá? Estamos indo no caminho. Então, manda aí coração e joinha pra gente saber se a gente tá indo no caminho. Desculpa, Larissa, pode continuar. Verdade. Perdão te interromper. Tá ótimo. Não, é ótimo. A gente tem que se adaptar nessas metodologias, né? Eu gosto de conversar assim no ao vivo. Até eu vi uma pergunta que me chamou a atenção, acho que eu vou aproveitar e vou responder. Se o enfermeiro do bloco cirúrgico é responsável pelo pré-operatório. Isso, eu ia te perguntar já. A maioria das instituições que eu vi que deu certo, sim. Porque ele tem que gerenciar, ele já gerencia o pré para atender a demanda dele. Então, é difícil você ter duas gestões diferentes, mas tem instituições que funcionam também. O que eu gosto muito de falar do pré-operatório é porque, imagina a unidade de internação, ela é muito focada no atendimento do paciente. E aí eu consigo compreender quando a unidade, e aquela história, né? Eu chamei o paciente, a unidade não trouxe. Imagina que a unidade tem que decidir entre uma campainha que está tocando, um paciente que está com dor e um paciente que está chamando para cirurgia. Né? Então, é natural que nem sempre a unidade enxergue o paciente no pré-operatório como prioridade. Por isso que, às vezes, esse tipo de estratégia
ajuda muito a resolver a dinâmica do centro cirúrgico e melhorar essa experiência e essa segurança do paciente como um todo. Até porque a gente cria profissionais específicos. Ele sabe exatamente o que eu preciso checar, o que eu preciso conferir. Então, a minha assertividade vai ser muito maior. Acho que aí só falando que foi a pergunta da Cláudia Menezes e da Danvared, tá bom? Desculpa, só para falar quem perguntou, que é legal saber com quem a gente está conversando. É legal. Dá continuidade aí lá. Bom, então a gente vai para a quarta etapa e também vai ajudar a responder um pouco de quem não tem essa estrutura de pré-operatório, né? Que é uma solução, né? Que é a consulta tanto pré-anestésica como a consulta de enfermagem pré-operatória. A consulta pré-anestésica, ela está pautada em legislação hoje do CRM, né? Então existe uma recomendação fortíssima falando sobre isso e a gente sabe que ela é essencial. Nem todos os serviços têm, mas eu vejo assim um amadurecimento e um crescimento muito grande dos serviços de anestesia. Eu vejo os anestesistas cada vez mais próximos e entendendo que sem eles não tem cirurgia segura. Não tem como a gente não trazer o anestesista junto e entender que faz parte da equipe e ele ajudar a olhar de novo a sair fora da sala. Por sinal, porque né, senão, Larissa? de novo, para quem não consegue fazer visita de enfermagem, quem não tem um bom link com a unidade de internação, a visita pré-anestésica pode ser o seu link, pode ser... Perfeito. Não, que ele não substitui, o foco é diferente, mas ele pode ser o cara que vai te instrumentalizar, que vai te dar informação, que vai te dar conteúdo sobre aquele paciente que você não conhece, não é? Exato, é isso mesmo, Rafa. Fechou. E aí a gente vai falar de uma outra ferramenta que é justamente esse link, porque a consulta pré-anestésica, ela olha o paciente do ponto de vista clínico anestésico, mas às vezes fica lacuna. Então, por isso que eu digo que a consulta de enfermagem, pré-operatória de enfermagem e consulta pré-anestésica são complementares. Elas não são competitivas ou excludentes, né? Elas se complementam. Então, eu acho que isso é importante a gente trazer essa informação. E casar essas informações, né? Tem lugares que trabalham isso de maneira tão sincronizada que primeiro faz a consulta pré-operatória de enfermagem, né, instrumentaliza e faz todo o histórico do paciente e o anestesista só entra para fazer a pré-anestésica já focada e direcionada. Muitas instituições hoje, na consulta pré-operatória de enfermagem, o enfermeiro já faz toda a avaliação de risco, histórico, reconciliação histórico medicamentoso, que vai ser a ferramenta que vai instrumentalizar a reconciliação medicamentosa lá para o cirurgião, já quando ele terminar o procedimento. Então, são links e atribuições complementares e que são fundamentais quando eu falo de planejamento cirúrgico. Principalmente se eu não tenho pré, porque é aí que eu vou conseguir prever coisas importantes, como, por exemplo, a gente liga para o paciente na consulta e vai ver que ele não tem o exame, né? Não, filha, eu não passei no cardiologista, o paciente de 75 anos, ICC descompensado, diabético, marca-passo e não tem a consulta com o cardiologista. Qual é a chance desse paciente cancelar o procedimento no dia? Todas. Então, esse tipo de estratégia que é importante. Vou dar um outro exemplo que acontece. A gente liga para o paciente na consulta pré-operatória de enfermagem e a gente vai orientar sobre o banho, né? Isso daí são medidas vinculadas ao bando de prevenção de infecção. E aí o paciente diz, não, é que eu já vou no consultório do cirurgião que ele vai me demarcar. Ah, tá. Então, eu já vou tomar banho na quarta-feira, mas a cirurgia é na sexta. Né? Então, assim, a gente se depara com bem essas comum, coisas. É muito comum. É muito comum. Não sei se, né, vamos falar pro pessoal colocar coração se isso acontece. Isso aí, porque vamos lá. É bom que a gente fica... Ou demarcação que saiu, porque saiu por causa do banho, né? Sim, e aí não demarca exato. de novo. Larissa, a gente tem mais 5 minutinhos só. E eu tô tipo a Xuxa, recebendo as cartinhas aqui. Nossa, tem muitas perguntas. São muitas perguntas. Muito bem. Você quer que eu faça meio que um aglomerado para a gente já caminhar? Você quer Pode ser. fechar e a gente Eu só queria finalizar a última etapa. Então manda bala. Pode ser, Rafa? Manca, isso. Beleza, então a gente falou recepção da porta, preparo do paciente cirúrgico no pré-operatório imediato, consulta pré-anestésica e consulta de enfermagem pré-operatória quando aplicável. E aí a gente vai falar mais 2 etapas muito rapidamente, né? A gente não vai conseguir conversar tudo, que foi uma das nossas perguntas sobre o aviso de cirurgia.
né, e a participação do cirurgião. Então, eu gosto de dizer que o aviso cirúrgico ele foi o primeiro checklist de cirurgia segura que existiu, porque um aviso de cirurgia bem feito, ele realmente salva vidas, porque a gente agendar uma cirurgia num caderno preto com o paciente do 204, CVL do Dr. X, e a gente tem que adivinhar que a CVL tem vídeo, o clipe é de 300, ele só opera na sala 4 e ele só faz cirurgia depois das 10, na quarta-feira, é difícil. Né? Então, eu acho que o aviso cirúrgico, ele é fundamental. Então, Então, respondendo a pergunta da nossa live, a cirurgia segura começa lá, né? Com o cirurgião fazendo esse... e aí a gente tem que perceber, Larissa, que é aqui, ó, cadê? Perdi. Rosana mandou pra gente, ó, que os sistemas de agendamento ele ainda são muito arcaicos e falhos. O Alan falou pra gente que as solicitações de OPME e materiais extras sempre são um problema, né? Eu tenho essa aqui eu vou querer perguntar ainda, então, mas eu vou deixar você falar antes. E tem uma de erro e falha de indicação também quero perguntar. Então termina aí que eu quero fazer umas perguntas antes da gente encerrar. Perfeito. E aí tem mais uma última etapa, que aí a gente vai finalizar, que é com relação a uma metodologia que apareceu também nas nossas enquetes, e também ainda uma metodologia não tão valorizada na literatura, né? Esse final de semana, inclusive, eu passei o final de semana pesquisando para trazer conteúdo aqui para vocês, que é bate-mapa, ou que a gente chama no Brasil de bate-mapa, ou nos Estados Unidos que a gente chama de pré-surgical handle. Hoje está na moda os handles, né? Então é algo que o time do bloco cirúrgico já faz há muito tempo, né? E hoje a gente vê aí já instituído na instituição como um todo. Então, esse, para mim, é a nossa última barreira de segurança que a gente tem e que vai fazer o fechamento de tudo que a gente não conseguiu ou de tudo que o checklist sozinho não consegue trazer. Né? Então, a gente não sobrecarrega o checklist, não dá para ele toda a responsabilidade e a gente consegue fazer barreiras e conferências antes. Então, para concluir aí, respondendo a pergunta da nossa live, a gente vai falar, então, o planejamento cirúrgico, ele começa consultório do cirurgião com bom aviso cirúrgico, bate-mapa cirúrgico multidisciplinar, e aí são todos aqueles profissionais e muito mais do que a gente falou. A gente vai falar de consulta pré-anestésica e consulta de enfermagem pré-operatória, preparo do paciente cirúrgico no pré-operatório imediato, conferência do paciente, dupla checagem na porta do centro cirúrgico, e aí o show pode começar, que a cirurgia está preparada para a gente poder começar o procedimento depois das etapas do checklist de cirurgia segura, claro. Legal, legal, muito bom, Larissa. Eu queria falar algumas coisinhas, algumas perguntas aqui, tudo bem? Deixa eu ver com a produção aqui se eu posso fazer umas perguntas, produção. Manda ver. Vamos lá, tomei até bronca aqui, ó, que é para falar da pergunta. Na verdade, uma coisa que eu ia uma pergunta da Márcia, que é uma pergunta que eu também tenho e que, a Márcia Cristina, acho que a gente pode fazer a pesquisa junto e desenvolver. Eu também acredito que dá e eu queria saber a opinião da Larissa. Consulta de enfermagem, a consulta pré-operatória de enfermagem por telemedicina, cada vez mais na prática, e por que não utilizar essa ferramenta? Estou super dentro, Márcia, vamos fazer um projeto aí. O que você acha, Larissa? Sim, eu sou apaixonada por essa ideia. A gente está com um projeto aí já em algumas instituições que eu tenho visto. E eu, particularmente, vivenciei isso na prática, então a gente está fazendo. E eu vou dizer que é muito legal, funciona e dá muito resultado. Então, acho que é um grande caminho. Eu sou fã e se vocês forem fazer o trabalho, me chamem. Chamamos. Tô dentro. Sim. Tem a segunda, eu vou fazer só mais duas, tá? A segunda é o que pode contribuir, né? Como a enfermagem, Daniele Bastos, como os enfermeiros podem contribuir para a redução dos erros de medicação, tá? Como que a gente pode fazer, como que a gente lá no centro cirúrgico, que às vezes está cuidando de 3, 4 salas ao mesmo tempo, ainda recebe o paciente, ainda vai dar uma olhada no alguém que bipou emergência, como a gente pode contribuir com a equipe para reduzir os erros? Boa. Tem outra, né? Como eu falei para vocês, eu adoro segurança do paciente e a cadeia medicamentosa no bloco cirúrgico, por muito tempo, foi uma caixa negra, né? Ou seja, ninguém, como se isso não acontecesse lá dentro. A gente tem que, dentro do centro cirúrgico, olhar para a UTI, para a unidade de internação e aprender com eles, porque eles estão muito mais aperfeiçoados nesse processo.
Então, assim, não existe o centro cirúrgico não fazer, né, 9 certos, 12 certos de medicamento. Não existe a gente não conseguir olhar para essas boas práticas e implantar dentro do nosso bloco. Né? Aquela seringa com etiqueta de micropor, escrito morfina, não. Né? Então, assim, acho que a gente, como enfermeiro, tem que educar a nossa equipe e trabalhar com as boas práticas básicas de segurança do medicamento. Medicamento prescrito, itens de segurança, etiqueta e padronização. Então, eu acho que é olhar para a UTI, para a unidade de internação, ver o que eles aplicam de bom lá e trazer para dentro. Gente, eu falei que eu tinha uma pergunta, mas não vou fazer uma pergunta, eu não tenho mais tempo, pedir para encerrar. Tem um questionamento aqui, ó, Caroline Monzato, tá? Sobre o Covid, como que a gente pode, quais são os protocolos, ou como que a gente pode continuar fazendo cirurgia segura com o Covid? Na verdade, o que eu vou falar é isso, é que assim, a Sobec lançou um protocolo e a gente tá, na verdade, a cada novidade que a gente tem, a gente publica coisas novas, porque é uma doença nova, é uma infecção nova, e a cada dia muda a realidade, e a gente tem que, tipo, descobrir essa realidade e publicar. Então tem coisa vindo à tona a cada dia que passa. Não vou começar essa discussão aqui agora, senão a gente vai ficar mais 3 horas, eu adoraria, mas eu sei que o pessoal vai embora e a gente ainda tem a Cássia para falar hoje. O que eu queria falar, antes de dar a palavra para você, Larissa, para você finalizar, todas as perguntas, prometo, responderemos todas as perguntas e publicaremos todas as perguntas, ok? Quero lançar aqui, ó, uau! Quero lançar aqui teve coisa sobre oxigênio, né? Porque a gente teve um incidente com máscara. Vamos responder também, só não cabia aqui nessa live, a gente vai fazer depois, tá? Mas a gente vai responder e até manda pra gente, quer que a gente faz uma live sobre eletrocirurgia e a segurança do paciente? Vamos fazer também, a gente põe os temas aí, sugere tema pra gente. Larissa, vamos encerrar, então, por favor, vou pedir só para você encerrar a sua participação, que eu vou chamar a Cássia para dar um case de sucesso pra gente aí. Muito bem, então tá bom, Rafa. Queria agradecer. Só com relação ao Covid, eu acho que é importante, né? Tá todo mundo aprendendo, mas fazer checklists de aplicação de validação de critério antes do paciente entrar no bloco cirúrgico é uma das estratégias aí também para a gente conseguir rastrear pelo menos os casos, né? Eu agradeço demais, assim, essa experiência, é uma delícia, assim, estar com vocês. Eu falo que eu brinco que, eu nem sei se existe isso, mas eu brinco que eu sou bequeira, né, sou sócia da Sobec há muitos anos e sou apaixonada por essa instituição. Que bom que a gente pode compartilhar um pouco de experiência e fazer daqui esse ambiente de troca, mesmo que seja com corações. Eu fiquei apaixonada com muito coração. Bons corações. Não, mas Larissa, somos todos Sobec, Larissa. Né? Vamos todos Sobec, não temos mais tempo. Faremos mais. # somos todos Sobec. Mas... Estou à disposição para todo mundo que precisar. Tem meu Instagram, tem meu LinkedIn e a gente vai trocando experiência juntos. Obrigada. Larissa, em nome da Sobec, agradeço a sua participação. Obrigada. Em nome de todos que estão aqui acompanhando, também agradeço a sua participação. Gente, lembrando de novo, a live vai ficar gravada assim, vai estar no IGTV e vai no canal do YouTube da Sobec, tá bom? Então dá para acompanhar. Perdeu o comecinho, dá para ver depois, fica tranquilo. Tá bom? Obrigado, Larissa. Tchau, vou deixar vocês com a Cássia, que é uma enfermeira que eu admiro muito. Um beijo. Beijo, tchau, Larissa. Tchau, tchau. Cadê? Vamos achar agora a Cássia. Cássia, solicita aí para participar. Gente, estão gostando da live? Nossa, muitos corações, que felicidade, muito legal. Parabéns, Sobec. Ó, Larissa, excelente, hein? Mandaram que você foi excelente, muito bom. Cássia, cadê você? Vou perguntar, vou pesquisar ela aqui. Não tô achando a Cássia, gente. Não achei não. A Cássia tá online aí, gente? Ela caiu?
Gente, não vai embora, hein? A gente vai ter um case aí sobre o planejamento cirúrgico, o planejamento de cirurgia segura, com a enfermeira Cássia. Então fica aí, aguenta um pouquinho, não vai embora. Se esgotar o tempo, a gente vai reconectar para a Cássia contar a experiência dela pra gente, tá bom? Boa, a Cássia voltou aqui, ó. Vamos lá. Ai, meu Deus, sumiu. Sumiu mesmo. Gente, a Cássia aparece e cai. Cássia, desculpa, pede de novo. Agora foi. Então, só lembrando, tá, gente? É a Cássia Brasil, ela é enfermeira coordenadora na área de cirurgias do Hospital Bahia Sul. Bem-vinda, Cássia. Muito bem, bem-vinda à live da Subec. Tudo bem? Em nome Boa da Subec, noite para todo mundo. Seja bem-vinda e Desculpa agradeço a aí para participação. entrar, demorou um pouquinho. Fica tranquila. Então tá. Eu queria agradecer, então, primeiro, essa oportunidade de poder contar para todos vocês, né, a implantação do checklist de cirurgia segura na instituição onde eu trabalho. Eu sou formada há 11 anos, desses 11 anos, 7 anos eu trabalho em bloco cirúrgico. E na instituição onde eu trabalho... A sua conexão está caindo, Cássia. Não sei se tem um outro lugar aí que tem um sinal melhor. Estão conseguindo me ver? Então, você está com a imagem bloqueada e o som deu uma sumida. Poxa vida. Que pena. A gente testou mais cedo e deu certo, né? Deu, Quer ver se tem muita coisa aberta, sair e entrar de novo? Tá conseguindo me ver, não? Não, eu tô com uma imagem congelada e tem gente falando que não tá te vendo. Entendi. Poxa vida. Eu vou derrubar, você pede de novo, tá bem? Cássia, pede mais uma vez a entrada aí, por favor. Gente, desculpa, ó, é ao vivo, né? Acontece. Ó, a Cássia pediu, vamos lá. Aguardando o Cássia entrar. Quem tá gostando aí, ó, gente, deu uma caída de gente assistindo, hein? Cadê a galera? Cobra a galera lá, fala aqui. A Sobec tá mandando super bem aqui, dando várias dicas pra gente melhorar o nosso planejamento da cirurgia segura, certo? A conexão da Cássia parece que não tá tão boa, gente. Peço desculpas. Se a Giovana vai participar também, a Giovana vai participar de outras lives, hoje não. Logo, logo, se bobear, ela vai... Se bobear, não. Logo, logo, ela vai fazer uma live para apresentar a nova sede para todo mundo. Vai ter umas reportagens, tipo, visite sua casa, venha conhecer sua sala, essas coisas aí. A Giovana vai mostrar tudo. Né, Gi? Ah, gente, que pena. Vamos lá, de novo, Cássia. Agora vai, hein? Vamos tentar, então. Cássia, eu tô te ouvindo. Bora lá, vai. Se alguém parar de ouvir, a gente para. Pode ser? Tá bom. Se não, se quiserem continuar calados, se não der para me ouvir, tá bom? Vamos tentar de novo. Tá legal, vamos dar continuidade. Se não der mesmo, aí a gente volta, a Larissa finaliza. Top. Tá bom. Então, e aí a gente grava, ó, gente, se não der para Cassi apresentar o case dela hoje, a gente grava um vídeo dela e posta, tá legal, gente? Mas vamos tentar que a gente tá aqui, vamos tentar. Vai lá, Cassi. Então tá, eu queria agradecer a oportunidade de estar apresentando para vocês como que foi a implantação do checklist de cirurgia na instituição onde eu trabalho. Eu iniciei lá há 6 anos, né? E quando eu comecei, estava iniciando esse processo de implantação do checklist. A minha liderança na época, imediata,
trouxe todos os enfermeiros assistenciais para auxiliar nessa parte, né? E a gente pensou em fazer uma pesquisa para que antes de a gente implantar o checklist, a gente pudesse ver qual que era a opinião e a visão das pessoas que participavam do checklist de cirurgia segura no centro cirúrgico. Essa pesquisa foi intitulada como Cirurgia Segura é extremamente importante, uma visão dos membros da equipe, e participaram então dessa pesquisa cirurgiões, anestesistas, enfermeiros do bloco cirúrgico, técnico de enfermagem e instrumentadores. Ou seja, a equipe multi desde a base até a gerência. Top, muito bom. Mas antes de iniciar a implantação do checklist, a gente trabalhou com o pré-operatório imediato. Na época que eu entrei lá, o pré-operatório ele fazia parte da unidade de internação. E a unidade de internação, como a Larissa falou ali um pouquinho, ficava com aquele dilema entre dar atenção ao paciente cirúrgico e ao paciente da unidade que estava solicitando alguma coisa, né? Então, a gente passou o pré-operatório imediato para o centro cirúrgico e implantou o checklist pré-operatório. Esse checklist tem algumas confirmações, né? Como o procedimento, qual a lateralidade, o jejum do paciente, retirada de adornos. E a gente faz essa dupla checagem na porta do centro cirúrgico. Com o paciente, o funcionário do pré-operatório, um funcionário do centro cirúrgico, preferencialmente o enfermeiro, e o acompanhante. Nesse momento da dupla checagem na porta, a gente aproveita para fazer uma interação com o familiar, né? Tentar acalmá-lo, porque aquele momento também é um momento delicado para ele, né? E nesse espaço a gente tem musicoterapia. Então fica tocando uma música ambiente, né? Então a gente passa para o familiar o tempo previsto de cirurgia, onde ele vai aguardar e em que momento a gente vai chamar ele novamente. Tem uma pergunta dessa musicoterapia aí. Ele pode escolher a música ou a playlist dele? Já pensou que bacana? Seria legal, né? A gente tem musicoterapia na recuperação também, aí nesse momento a gente também tinha pensado em o paciente mesmo escolher, né? Mas a gente ainda que escolhe. Mas é uma ideia, né? É uma ideia, né? Olha que bacana. Sim. Então, depois um outro ponto que a gente trabalhou foi a solicitação de cirurgia, né, que inicialmente era feita pelo cirurgião ou secretária, mandava somente o nome do paciente e a cirurgia proposta. Então, depois de muito tempo, a gente hoje consegue trabalhar com um formulário de solicitação de cirurgia. Esse formulário é preenchido por eles, encaminhado para o nosso setor de planejamento cirúrgico. Então, nesse formulário tem bastante informações que a gente consegue aproveitar depois na montagem de sala, né? A gente produz um relatório, que seria um relatório de montagem de sala, que sai desse formulário e também da consulta pré-anestésica. Então, no formulário, o cirurgião ele tem que colocar todos os equipamentos que ele vai utilizar, inclusive o modelo. Então, por exemplo, lá na nossa instituição, a gente tem vários modelos de torre de cirurgia. Então, ele coloca se ele quer uma torre que grava ou algum outro modelo diferente. No momento da montagem de sala, esse relatório que sai dessas informações, a circulante de sala consegue ver quais são os equipamentos que foram solicitados, né? E deixa a sala montada completa. Então, falando da implantação do checklist mesmo, a gente iniciou ele no papel, né? Então, a circulante fazia no papel dentro da sala e a gente computava os dados depois numa planilha de Excel. Hoje a gente trabalha com um sistema informatizado em todo o setor, né, no centro cirúrgico, então todas as salas têm computadores e a gente conseguiu incluir o checklist de cirurgia segura também no sistema de informação. Aí o próximo passo que a gente deu foi os quadros de vidro, né, então a gente tem o checklist em quadros de vidro em todas as salas. Antes de colocar o quadro de vidro, a gente fez um teste. Então, eu acredito que é muito importante, a Larissa também falou, a aproximação das equipes de anestesias na participação da implantação do checklist de cirurgia segura. Né? Então, nesse momento, o nosso quadro teste foi uma ideia de um anestesista que participa com a gente, né? Tá. E a gente produziu numa madeira de MDF, um quadro de checklist de cirurgia segura e trabalhou com ele um mês para ver se as perguntas, né, se precisava fazer alguma alteração antes de produzir os quadros de vidro.
Nesse momento já fazem 2 anos que a gente tem os quadros de vidro, e eu ainda tenho a alegria de entrar dentro das salas cirúrgicas e ver os cirurgiões querendo dar alguma ideia ou algum ponto de melhoria. Desculpa, Cássia, Vale. os quadros e painéis, eles não substituíram o checklist do prontuário, ou eles substituíram? Só para... Não, a gente faz os 2 momentos. Eles Legal. colocam no checklist de vidro, né, no vidro, e depois eles passam para o sistema. O que é importante posso fazer também... mais uma pergunta aí? Claro. Desculpa, termina essa que você estava terminando e eu Não, não peguei eu por ia causa falar da... de indicadores já, pode falar. Então eu vou fazer mais uma pergunta. Você falou do importante a participação dos anestesistas, tanto no planejamento, né, de você planejar um protocolo de cirurgia segura, quanto na implantação, e eu queria saber de você se aí na instituição de vocês ajudou a criar o momento da pausa com maior facilidade, sabe? O anestesista ajudou a mostrar qual era o melhor momento, avisava a equipe de enfermagem, ajudava a chamar a equipe cirúrgica, ou seja, Sim. voltava a atenção para aquele momento. Conta pra Por gente isso como que, foi. por isso que a participação deles são importantes, né? Porque eles estão ali no centro cirúrgico com a gente o dia inteiro. Os cirurgiões se acabam sentem parte desse passando, né? protocolo junto, E né? eles acabam fazendo parte, Então, É isso aí. incluir eles e fazer com que eles participem é muito E importante. foi É um ponto difícil diferencial. conseguir gente para chamar? Para anestesistas que queriam? Ô, Larissa, Então, que queriam participar? Logo depois que a gente fez a pesquisa, a gente trabalhou com a ideia de construir um time cirúrgico. Então, esse time cirúrgico era uma reunião semanal que acontecia todas as sextas-feiras, participavam lideranças do centro cirúrgico, o coordenador da anestesia, nossos diretores, pessoal do planejamento, da TI, e a gente conversava sobre os pontos de melhoria e o que deu certo na semana. Tá. E aí, nesse momento, foi onde a gente começou a trazer os anestesistas e eles também se sentiram parte da implantação. Legal. Tem uma pergunta bem legal aqui, Cássio. Pode falar? Tá bom, pode, Então, ó, a Aretusa Nunes falou assim, você comentou que os cirurgiões eles têm que descrever todas as solicitações, equipamentos, e a parte do anestesista, ele também descreve aquilo que ele vai precisar, das drogas, das medicações, dos acessórios, dos equipamentos para via aérea. Vocês também pedem isso para eles ou vocês já têm disponível? A gente trabalha com a consulta pré-anestésica, então na nossa instituição a gente não tem consulta de enfermagem, mas na consulta pré-anestésica eles colocam os riscos, então risco de via aérea difícil, aí eles também olham a questão de hipertermia maligna, látex, né, alergia a látex, solicitação de reserva de UTI, e essa parte mais específica assim, de materiais seria mais no dia mesmo, mas por exemplo, via aérea difícil a gente já consegue ver anteriormente. Muito bom. A gente também tem o bate-mapa cirúrgico, ali como a Larissa falou. Na nossa instituição, devido aos setores serem um pouco longe, a gente faz por WhatsApp. Então, existe um grupo no WhatsApp que no dia anterior, o agendamento, né, o planejamento cirúrgico coloca a agenda até as 3 horas, e a gente tem até as 5 horas para dar as considerações, para que saia a agenda fechada para o dia seguinte. Né? Legal. Deixa eu ver. Tem mais algumas dúvidas aqui, posso? Pode perguntar. A gente tem 4 minutos, eu vou perguntar e aí a gente vai falar dos indicadores, tá bom? Eu queria só falar dos indicadores. Eu já vou fazer as 2 perguntas. A primeira é simples, quem preenche o quadro que você falou, a lousa, né? O quadro de vidro. Quem perguntou foi a Carol... Ai, não vou entender. Veloso. Não vou entender o comecinho do nome, desculpa. Quem preenche lá o quadro? Na nossa instituição seria o circulante de sala, que é o técnico de enfermagem. Então, legal. Se o enfermeiro tiver a possibilidade de participar da cirurgia, ele consegue preencher também, mas fica como responsabilidade do circulante de sala. Aí perguntaram a Moema perguntou se todas as suas salas têm computadores para agilizar esses registros, e aí acho que você já até respondeu, Rosana perguntou se o checklist está dentro do prontuário eletrônico. Sim, a gente tem hoje, nossa realidade, nós temos computadores em todas as salas e faz parte do prontuário eletrônico o checklist de cirurgia segura.
Legal. Gente, para a gente não estourar o tempo, eu já vou pedir para a Cássia fazer a parte de indicadores que ela ia fazer, né? E a gente parou para fazer as perguntas. Se sobrar um tempinho, a gente volta a responder no final da apresentação, tá bom? Tá bom. Então, eu só queria dizer que, né, o que não é mensurado não é gerenciado, então é muito importante que a gente tenha indicadores sobre checklist, né? Na nossa instituição, a gente trabalha com um indicador de adesão e o de qualidade de checklist cirurgia segura. O de adesão a gente pega do próprio sistema, quantidade de cirurgias que foram aplicadas, e o nosso de qualidade é realizado pelos enfermeiros do bloco. Eles têm ali uma meta semanal de quantos checklist eles têm que acompanhar, e a gente trabalha com uma plataforma no Google Forms para colocar as informações. Legal. A gente teve. Desculpa. Pode falar. Não, pode falar. Eu que não percebi que você não tinha terminado, perdão. Não, na verdade, eu queria colocar que também é muito importante a questão da direção, né? O apoio da direção da instituição, acreditando no processo e até mesmo para algumas possíveis questões financeiras, né? Certo. Ó, eu queria, na verdade, a gente teve uma pergunta durante a semana sobre quais são as porcentagens, né? O quanto que a gente tem que fazer de auditoria e quais são as porcentagens para ter um timeout com boa adaptação, boa aceitação, ou mesmo pensar se ele está perfeito ou não está perfeito. Você tem alguma resposta, Cássia? Senão eu ia já dar minha opinião. A gente conversou um pouquinho essa semana, né? Então, eu acredito que pensando na questão de quantitativo ou qualitativo, né? Então, na parte de adesão, a gente olha mais a questão quantitativa. Em quantas cirurgias a gente conseguiu fazer o checklist de cirurgia segura. Na parte da qualidade, o importante é verificar, até porque se tu faz em muitas, acaba que toda vez que tem alguém auditando, eles sabem que tem que fazer Isso. da forma correta, né? É difícil a gente ter esse número, tá? E não tem uma literatura que fala qual é o número. A gente tem alguns artigos falando de 85% a 95%. Ninguém nunca chegou em 100%, tá bom, gente? Pelo menos eu não conheço nenhum trabalho que fala sobre isso. Quanto ao timeout 100% perfeito, que é o que a gente busca, né? Preenchimento, resposta, enfim. É difícil a gente chegar num número tão alto, mas geralmente os trabalhos falam de 85% a 95%, e a quantitativa é isso. Em quantas cirurgias você faz? O ideal é 100%, que você faça Sim. em todas. Mas se a gente vai conseguir fazer em todas é um problema mesmo, porque muita gente faz, mas não faz com qualidade. Gente, queria, Cássia, que você encerrasse, porque senão a live cai e eu não consigo salvar. Tá certo. Tem o risco, então tem um minutinho para você. Vou colocar só o que eu falo sempre para minha equipe, então, que independente do procedimento cirúrgico que o paciente vai fazer, que seja um abscesso ou uma neurocirurgia, todo paciente que entra dentro do centro cirúrgico é um paciente que está colocando a vida deles na nossa mão. Então, se a cada 10 mil checklists de cirurgia segura a gente pode salvar uma vida, eu quero salvar uma vida. Obrigada. Valeu. Esse sempre vale. Cássia, Isso. em nome da Sobec, agradeço muito a sua participação. Foi muito legal você vir aqui contar Obrigada esse case também. pra gente. Agradeço a instituição Brasil Sul por ter disponibilizado, né, e autorizado você a dividir com a gente a experiência de vocês, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado muito. Manda aí like que vocês gostaram. Vai estar gravado. Que bom que você gostou também, Cássia. E manda pergunta. Manda pergunta que a gente responde, manda sugestão de live que a gente faz, e a gente agradece muito a Aspen, que é a nossa parceira aí nesse projeto e nessas lives, tá bom? Quanto mais a gente fizer de live, quanto mais vocês assistirem, mais live a gente faz, prometo para vocês, vamos fazer. Tá legal? Gente, obrigado, boa noite a todos em nome da Sobec, tenha uma ótima semana e a gente se vê logo mais, que vai ter mais vídeo, mais entrevista, mais live. Tchau, tchau, gente! Tem certeza que deseja encerrar esse vídeo?